Os dois últimos vídeos que eu fiz para esse canal foram vídeos falando sobre meus 22 filmes favoritos. E um dos filmes que eu citei foi justamente um documentário chamado Silver Lake Live, The View From Here, que a primeira vez que eu vi esse filme foi há 2 anos atrás. Foi numa época que eu estava começando a fazer psicanálise e eu já estava há muitos anos sem me tratar. Eu estava com 20 anos, 2 anos atrás, e eu tava desde 2017 sem fazer terapia. Então, muita coisa aconteceu dos meus 13 anos para meus 20 anos, que eu tive que escrever, que eu tive que reviver, que eu queria contar, que eu queria me abrir. Então, foi um período que eu tava assim, com um turbilhão de crises existenciais, assim, pensando muito na vida, pensando no quanto eu cresci, pensando no quanto eu evoluí nesses anos e pensando na quantidade de coisas que aconteceram na minha vida que eu não pude, assim, me abrir. E justamente nesse período eu vi Silver Lake Live, né? Justamente nesse turbilhão de coisas que aconteceu. E foi um filme que me impactou justamente por ele ser um filme que representa um turbilhão de crises existenciais do, do Tom, né? Que é esse diretor, que é o tema central do vídeo de hoje. Eu falei um pouco desse filme eu falei um pouco desse filme no meu último vídeo, mas eu queria fazer mais um resumo dele aqui, mais direitinho, para quem não conhece e para quem não quer ver o último vídeo. Então aqui vai um resumo de Silver Lake Live. Silver Lake Live: The View From Here é um documentário sobre um casal gay vivendo com AIDS, lançado em 1993. Eles, Mark Massey e Don Joslin, moram no agitado bairro de Silver Lake, em Los Angeles, e mostram a intimidade e sinceridade de suas vidas, dores, delícias, as visitas médicas, os lazeres, a terapia de casal, os medos e todo o contraste com a beleza do mundo exterior. É um diário íntimo em vídeo, corajoso, honesto, cru, totalmente despreocupado. É cinema feito com pouco, numa época em que o fazer cinema estava se tornando cada vez mais caseiro. Dirigido pelo próprio Tom Joslin junto com Peter Friedman, ele é filmado com câmeras VHS, sem toda a artificialidade de um documentário superproduzido. But if I can segue into a less personal dimension of what was happening in media at that time, it was the beginning of um, uh, when VHS became Super VHS and 8 millimeter became high 8 millimeter, and those were leaps forward in quality that were significant enough so that professional filmmakers started using those formats to film. And concurrently with that, I don't know if it was for that reason or a coincidence, but there started a wave of video diaries, which became popular, and then Tom was usually on the cutting edge of everything. So I mean, video diaries in filmmaking weren't new. There was Ed Pincus, there was Jonas Mekas, there were lots of people who The the Kuchar brothers was a big influence yeah, on him. yeah. Yeah, and then finally there was AIDS and its representation in media, which was sorely lacking in frankness and honesty and uh, films. There were films being made by people with AIDS or people or activists, but most of them didn't make it outside of the community. And so Silver Lake Life, I mean, there were films like Hollywood films like Philadelphia, there was Longtime Companion, there was an Early Frost, there were a bunch of features, uh, but uh,
well, I don't want it to monopolize the whole conversation, but so Silver Lake Life, I think, was the first view from inside, really intimate and frank view from inside the AIDS community into a broader audience. Partly because I made the decision at one point that I wanted it to be I mean, I was pretty intimately familiar with the gay issues and the AIDS issues, but I wanted it to be more universal. So I made the decision to focus on the love story, to develop Mark and Thomas characters, to develop the love story, partly to heighten the sense of loss, and partly because the reason so little was being done about AIDS in the early years was that we were undervalued as people, and our relationships were not recognized as fully equal or as important, loving, committed relationships. Eu sou apaixonado por documentários, eu sou apaixonado por cinema. Eu me formei em jornalismo porque lá atrás, quando eu tinha lá meus 15 anos, eu pensei que eu poderia juntar arte e comunicação em uma coisa só. E assim, eu tive aula de documentário em vídeo na faculdade. Quis fazer um documentário sobre cinema de rua, como meu TCC, acabei fazendo no formato de revista, mas pensando em documentário, né, no formato de documentário. E justamente o que me pega na parte teórica da coisa são inúmeras questões, assim, e principalmente como um documentário pode ter elementos ficcionais, e justamente a questão também ética no documentário, na responsabilidade que o diretor tem para com o seu espectador, né? O documentário é a reprodução da realidade sobre um tratamento criativo. Ele é um cinema de envolvimento social e visão pessoal. Até que ponto o cineasta pode revelar honestamente suas intenções ou prever os efeitos reais de um filme? Até hoje eu me lembro de um exemplo que meu professor deu. Tem um documentário bem famoso da Petra Costa, chamado Democracia em Vertigem. Você deve conhecer porque já foi até indicado ao Oscar. É um documentário que fala sobre o processo de impeachment da Dilma e todo aquele momento político que o Brasil estava passando naquele fim da década de 2010. Enfim, tem uma polêmica depois do lançamento desse filme que, assim, tem uma cena no filme que a Petra fala sobre um episódio chamado Chacina da Lapa, que aconteceu nos anos 70, se não me engano. E ela mostra uma foto onde aparecem 2 pessoas mortas e 2 armas perto desses corpos. Só que no filme, essas armas não estão na foto. Só depois do lançamento do filme, ela admitiu que adulterou essa foto para consertar a história, porque segundo ela, essas armas foram plantadas na cena do crime por policiais. Enfim, esse ato gerou vários comentários sobre o compromisso do documentarista com a ética da obra, né? Sobre como o espectador não pode ser enganado do que está vendo, mesmo se o documentário tem elementos ficcionais. Outras questões que também assim, me chamaram bastante atenção são a parte da pesquisa em documentário, né, como a pesquisa é feita e como a pesquisa pode ser feita, e também a questão dos tipos de documentário, que eu gostaria de compartilhar com vocês, os 6 tipos que eu aprendi na faculdade. Documentário expositivo ou clássico. Documentário observativo ou direto. Documentário participativo. Documentário poético. Documentário reflexivo. Documentário performático. Silver Lake Life é um documentário performático, mas eu acredito que ele incorpora vários outros elementos do documentário que eu citei aqui. Eu fui logo pesquisar mais sobre
a origem desse filme, sobre quem são essas pessoas, sobre quem são essas pessoas além do que está sendo mostrado, né? Além dessas fitas, além dessa história. Quem é Tom Joslin? Então eu fui montando assim minha pesquisa ao longo desse tempo todo. E primeiro esse vídeo surgiu como uma ideia para um TikTok. E depois para um texto no meu Substack. E depois até para uma possível tese de mestrado. Né? Eu queria falar sobre New Queer Cinema, eu queria falar sobre registros da vida, registrar a vida, mas também usando como um foco, assim, o Silver Lake Life e os filmes do Tom Joslin, né? Eu queria abordar mais, sabe? Dar um ponto de exclamação nele, na carreira dele, na vida, na obra dele. Então, o Tom Joslin é esse cara, um cineasta independente dos anos 70/80, que tem 3 filmes principais, né? O Silver Lake Life não é o único filme dele. E são esses 3 filmes que eu escolhi para destrinchar aqui agora e expor também um pouquinho da minha pesquisa. Para você descobrir junto comigo quem é Tom Joslin. Black Star começa com Tom segurando uma câmera e olhando pro espelho. O filme começa em preto e branco. Tom tá com uma aparência jovem, os cabelos compridos. A palavra que eu escolhi pra frisar já esse filme é autodocumentação. Já autodocumentação, eu acho que essa é a palavra que não só frisa esse filme, mas frisa assim tudo que eu tenho pra falar sobre a filmografia dele em si. Então já de começo, um preto e branco, uma neve caindo lá de fora, ele olhando pro espelho. Black Star, no geral, assim, é um filme que versa assim sobre o tempo. O tempo é o principal no final de todas as coisas, sabe? Sobre o tempo e sobre a vida em todos os seus aspectos. E o título já indica que a gente está assistindo a uma biografia, a uma autobiografia, quer dizer. Mas quem é esse amigo íntimo e o que necessariamente é essa estrela negra do título? Okay. What's your name and what's your relationship to me? My name is Mary Jocelyn, middle name Kimball, and I am your mother. Okay. Are you nervous? Not very, no. I am. You are? Yeah. Então, Black Star é como se fosse uma antologia da sua vida filmada em 16mm e lançada exatamente no ano em que o Tom fez 30 anos de idade. É um filme que é construído assim com muito material audiovisual do próprio arquivo do Tom, como fotografias, fotos de família, filmes caseiros. A gente tem desenhos animados em película, a gente tem os filminhos amadores do Tom, assim, bem precários, mas já dando um indício da paixão dele por cinema. E a gente tem as entrevistas, mas eu vou deixar pra falar das entrevistas quando elas forem acontecendo. A gente já tem de início uma entrevista com a mãe dele. Eu achei muito sensível, assim, da parte dele já começar com a mãe. E falando um pouquinho sobre os filmes e sobre a família dele em si, é justamente nesses filmes e nessas fotografias que o Tom põe que a gente consegue ver, assim, um pouco mais já de cara, assim, a sua origem.
e também refletir um pouquinho sobre ela, sobre a posição econômica da sua família, que é uma família de um típico assim modelo classe média alta americana dos anos 40, anos 50. Acho fascinante, apesar de, lógico, é muito privilegiado ter filmes de infância numa época que, poxa, pré-VHS, época, sei lá, Super 8, anos 40, anos 50, eu acho muito chocante, mas muito fascinante. E essa pesquisa é montada nesse filme como se fosse organizado tipo uma árvore genealógica mesmo. A gente começa descobrindo um pouco da origem do pai do Tom, que fala da paixão dele por esportes desde a juventude. A gente então passa para a mãe dele, que fala um pouquinho do passado dela, que fala dos avós maternos, das memórias da infância. Aí os pais se encontram, eles se casam, a gente tem uma foto de casamento dos dois. E aí a gente parte para uma cena dos irmãos mais velhos do Tom numa partida de tênis. Oh, hi there! I'm Whitey Jocelyn. I'm Tom's older brother. And that was my middle-sized brother, Dave, whose ass I just whipped in the tennis court. I am the tennis pro here at the Turnpike Racket Club in Plainville, Massachusetts, which is owned by my parents and being used as a film studio for our young brother, Tom. Bom, até aqui você pode perceber que tudo no filme é bem esclarecido. A gente tem uma organização. Mas o Tom escolhe quebrar justamente a seriedade da história, não só abrindo a câmera e mostrando literalmente o Mark agachado com o microfone apontado para o Whitey, mas também adicionando 2 takes desse mesmo monólogo dele, que ele poderia ter cortado, mas acrescentando deixa assim não só uma falta de seriedade com o formato, mas um sarcasmo, um humor peculiar, mas que eu acho interessante. E então em seguida a gente tem os 2 irmãos mais velhos do Tom abordados nessa árvore genealógica visual, que é a primeira parte do filme. Ambos os dois cresceram envolvidos em militarismo, filmes de bang bang, essa cultura western americana dos anos 40, anos 50, que também é muito hétero e muito macho. Essa coisa de brincar com arminha e cowboy, indígenas e cowboys, e fazer esportes, que é uma influência direta do pai do Tom, que lutou na Segunda Guerra, que passou 3 anos, literalmente, sem ter contato com o irmão mais velho do Tom, né, o David, e que foi dono até de um daqueles acampamentos de garotos, sabe, de filme, assim. E acampamento, por si só, já naquela época, era uma recreação muito comum para as elites. Então, é outra coisa que diz muito sobre a origem da família do Tom. E depois até o pai dele foi dono de um clube de tênis, que é o clube de tênis que aparece no filme. Então, depois disso, ele escolhe intercalar o passado, né, o pai e o irmão falando do passado com o presente, mostrando essa cena do pai trabalhando na quadra de tênis e ensinando as crianças a jogar. Hi. Okay, you can go back. Who's next? You want to try it? Now hit that ball right down at that line, right at that box. Beautiful. Now watch it a little closer. Nice stroke. Bang it. Oh, you missed it. Watch the ball this time.
There it is. Go get it. Beautiful. Okay, who's next? Sideward, watch the ball, pop it down. Great. Our son. All right. Our son. Our son was born in a September night. And 21 years ago, it was an easy birth. Oh, no, Martha, you labored. How you It was labored. an easy birth once it had been accepted, relaxed into. Ah, yes, It was an easy birth once it had been accepted, and I was young. And I was young. Then I was young. And he was a healthy child, a red, bawling child with slippery, firm limbs and a full head of black, fine hair. Enquanto cada membro da sua família foi se apresentando, você pode perceber que o tom é bem permissivo, assim. É a fala de cada um que monta o perfil de cada um. É o perfil que é apresentado para o público, sabe? É uma coisa bem honesta, é uma coisa assim bem sem maquiagens, sem disfarce, sabe? Eu acho que é nesse ato que o Tom ele dá foco nesse elemento participativo, sabe? Que é justamente o encontro do cineasta com o objeto de observação, sabe? E em todas as entrevistas até então, o filme nasceu justamente da interação entre eles, entre o pai dele, entre a mãe, entre o David, entre o Whitey. Então, é um elemento muito participativo que justamente traga o foco, assim, que eu acho muito interessante, essa mistura que o Tom faz, sabe? E justamente ao falar de si, ao trazer foco agora falando de si, o Tom expõe justamente o tipo performático que o filme se encaixa, né? O filme recomeça e ele coloca um trecho de uma peça de teatro para falar de si, para falar do seu passado, o que eu acho bem dramático, mas também assim bem interessante, sabe? Bem e um pouquinho assim engraçado. O filme tem umas pitadas de um humor sutil, um sarcasmo sutil, sabe? Que também assim é bem anárquico. Eu acho bem interessante como uma peça de cinema independente. E eu acho legal de novo, essa permissividade que ele tem ao deixar que os membros da família falem sobre não só eles mesmos, mas falem sobre o Tom, assim, com total liberdade, sem medo de ser, sei lá, não delicado, assim, falando livremente mesmo. E claro, sem deixar de lado o material de arquivo, a pesquisa audiovisual que ele faz, que é assim, acho que cada coisinha, cada foto, cada filme, cada imagem em movimento é tipo uma pepita incandescente de ouro, assim, tanto em vídeo quanto em áudio. Depois ele escolhe intercalar com mais de seus primeiros filminhos, assim. São filminhos, assim, bem amadores, mas já influenciados claramente por filmes de aventura, meio James Bond, meio televisão dos anos 50, 60, essas séries americanas. Um pouquinho de mocinho e bandido, sabe? Também eu acredito que ele pegou um pouquinho das influências dos westerns que os irmãos dele tanto gostavam, dessa coisa de bang bang, mas não necessariamente na cara. Mas já é assim o retrato dessa época e eu acho condizente, mas também já apontando pro artístico, que é muito legal. Então a gente tem agora essas cenas desse filme, que é um filme que o Tom fez em 66, quando ele tinha 19 anos para 20 anos. Esse filme se chama The Courier e é o seu primeiro filme de destaque.
A gente pode perceber porque ele tem assim uma qualidade técnica bem superior aos outros que foram mostrados. E também ele foi feito por um curso independente que pertenceu à sua especialização em artes na faculdade de New Hampshire. E bem, aqui a gente pode ver que as influências dos filmes de aventura continuam, né, com as cenas de mistério, com as cenas de agilidade e as cenas de confronto. Tudo isso continua. Mas a gente percebe que tem assim uma maior atenção aos planos de câmera, ao som, às finuras técnicas. A gente vê uma qualidade que não tinha. Eu acredito que mesmo com 19 anos, ele já demonstrava assim ter grandes ambições assim. E se ele escolhesse seguir esse caminho, eu imagino que ele seria bem atentado a seguir o caminho dos diretores europeus da época. Hold it! Over to the wall. Back. Case. Put it down. Easy. Kick it over here. Então a gente pula para 68, durante a faculdade, onde o Tom começa a se relacionar com o Mark Massey. Back in college, you were a more reclusive or exclusive filmmaker than you are now. You had decided that you couldn't love anybody and you didn't want to love anybody, and you were going to love everybody through film by doing great, tender, romantic, or whatever, I don't know, I'm dramatic with words, films. And I madly fell in love with you because I was desperately in need to love somebody, and our minds just seemed to work together. We understood life kind of on the same level. And it took almost a year of me yelling and screaming and pulling my hair out and getting very suicidal before you finally fell in love with me one day in the watermelon pink bathroom. And after we fell in love, it was just great. I mean, we spent the whole first month in bed and never got out of bed. When anybody ever came into the house, we'd go from our bedroom back to Paul's bedroom in the back, and it was great. I mean, I don't think I've come that much since then. Peter Weldon married us. He was a friend of ours who committed suicide by jumping off the Golden Gate Bridge. Então agora a gente tem um clipe de Hey Jude, que é esse clássico imortal dos Beatles, lançado em 1968, justamente no ano em que o Tom conhece o Mark. E nesse clipe a gente vê já uma mudança do estilo cinematográfico do Tom, de algo mais sofisticado, mais polido, mais palatável, para algo mais experimental, algo mais abstrato, algo mais brincando livremente com a câmera, sabe? Tentando pintar uma pintura abstrata mesmo com a imagem. Então a gente vê um começo de uma vida a dois com o Mark. É uma cena muito bonitinha, porque eles são jovens, eles estão se mudando para essa casa imensa. E a gente vê uma filmagem assim muito agitada, mas assim muito calma. A gente vê uma lareira sendo acendida, a gente vê
o exterior de uma janela, a gente vê os rostos deles, assim, bem jovens, a gente vê o Mac pintando uma parede. Nesse momento, eu destaco o tempo como sendo, assim, um foco narrativo, tanto no passado, nesse clipe, do Rei Jude, que é mostrado, tanto no presente, assim, entre aspas, que é nesse filme como um todo, né, no Black Star. E a partir daqui, eu acho que o filme se cobre de reflexões, sabe? Ele não se explica literalmente, se tratando dessa época, mas eu acredito que aqui tem uma narrativa bem subjetiva. A gente tem uma natureza humana sobre a natureza do mundo físico, sabe? Lugares e pessoas. A gente pode viajar para muitos lugares se tratando dessa época, final dos anos 60. A gente tem alguns apontamentos de lugares não especificados, mas a gente tem, assim, uns apontamentos de lugares dados pelo Tom. Então, Kittery Point, no Maine, a gente pode pensar em New Hampshire, que é a faculdade do Tom, que ele fez. A gente tem uma música do Bob Dylan, que toca em seguida desse clipe, All the Tired Horses. É uma música de 1970, então a gente pode pensar nessa virada da década 69, 70, assumir um relacionamento e se descobrir gay, morar junto já nessa época. Em 69 a gente teve a revolta de Stonewall, a gente teve o movimento do Gay Liberation em Nova York, essa explosão cultural, sabe? Esse Nova York fervendo, a gente tem o movimento de liberação gay, a revolução sexual, o movimento dos direitos civis, contra a cultura, a luta pela paz, o pensamento hippie, a corrida espacial, a guerra do Vietnã, o musical Hair, a gente tem Woodstock em 69, toda uma mudança de comportamento, de pensamento dessa geração, se descobrir no meio disso tudo, confrontar a família, os modelos de vida, as ordens, assim, as estruturas, abalar todas as estruturas. A gente pode pensar na máxima, né? Sexo, drogas e rock and roll. A gente pode pensar no que eles pensavam como uma ideia de futuro, a juventude daquela época, sair do armário já naquela época. A desobediência civil, a gente pode pensar em anarquia, minimalismo existencial, que eram máximas do Henry David Thoreau, que era esse escritor e filósofo americano. A gente pode pensar na máxima do John Lennon dessa época, que é o sonho acabou. E depois a gente tem um slide na tela com as palavras lição aprendida. E que lição foi aprendida? Então o filme recomeça. E como ele por si só não tem uma tela com todos os créditos, no começo e no final, ele escolhe colocar essa tela de créditos no meio do filme e de uma maneira muito improvisada, assim, só ele narrando bem rápido por cima dos créditos, acentuando assim o espírito independente do filme, assim, sem compromisso nenhum com a forma e com uma ironia assim muito agridoce com o que pode num filme, o que pode ser um documentário autobiográfico. Então, na próxima cena, é uma cena assim bem antológica e bem irônica. É pra ser uma ironia à la Godard. Eu não peguei a referência, mas pelo que eu li, era pra ser uma paródia / homenagem / ironia à la Godard, que é a cena do Mark durante um interlúdio didático de 7 minutos, que é o nome da cena, lendo um livro, lendo trecho de um livro chamado Out of the Closet, Voices of Gay Liberation, de 1972. Enquanto ele está sentado no telhado, em frente a uma antena parabólica, simplesmente assim,
rasgando um manifesto gay pro mundo, sabe? Pra ser reverberado, assim, por anos e anos. 50 anos. America, I'm tired of your whole, I'm frightened for my children jive. We are your children. Your guilt, you think we're going to rape you. You know, straight boy, I want to rape you. I want to rape your ass. I want to rape your soul. I want to hang your balls in my mouth. I want to knife your heart, fill it with cum, and fill it with love. Gay is good if we declare it so. Gay can be a force for everyone's ultimate liberation if we recognize it as such. To us as individual gay people, gay represents potential for love with equality and freedom. That's only the first level of gay is good. After all, the imprisoning, artificial labels of gay, straight, and bi would be meaningless without the sex roles and correct gender identification, and isolation and channeling and anti-humanism that sexism imposes. A higher level of gay is good is as a tool to break down enforced heterosexuality, sex roles, the impoverished categories of straight, gay, and bisexual, male supremacy, programming of children, and ownership of children, the nuclear family, monogamy, possessiveness, exclusiveness of love, insecurity, jealousy, competition, privilege, individual isolation, ego tripping, power tripping, money tripping, people as property, people as machines, rejection of the body, repression of the emotions, anti-eroticism, authoritarian anti-human religion, conformity, regimentation, polarization of masculine and feminine, categorization of male and female emotions, abilities, interests, clothing, etc. Fragmentation of the self by those outlines, isolation and elitism of the arts, uniform standards of beauty, dependency on leaders, unquestioning submission to authority, power hierarchies, caste, racism, militarism, imperialism, national chauvinism, cultural chauvinism, class chauvinism, adult chauvinism, human chauvinism, domination, exploitation, division, inequality, and repression as the cultural and politico-economic norms. The personal is the political, the economic, and the cultural. Gay is the revolution. Oh, yes. What's your name? What's your relationship to me? My name is Mark Massey, and I'm your lover. Bom, de volta ao presente, a gente tem uma cena do Mark contando sobre o seu trabalho no departamento de vídeo na Universidade de New Hampshire. Eu acho interessante que a cena do Mark e da Mary se apresentando são bem parecidas. Eu acredito que elas são conectadas de alguma forma. Tanto porque essas duas figuras, mesmo paralelas, bem paralelas, são assim de uma enorme importância pro Tom. Ele faz questão de destacar isso, eu acredito. E de todos os depoimentos dados para esse filme, os dois são os únicos que aparecem em cor. Outra coisa bem interessante. O choque entre eles é bem destacado aqui. E a partir daqui a gente pode perceber que o filme sai um pouco da autobiografia, de contar uma história, para focar no sair do armário do Tom. Let's see. Can you remember clearly the first time that I ever told you that I was homosexual? Yes, indeed. Could you relate that? Yes, it was in the lobby of the New England Center at the University of New Hampshire. And I was standing at the time on an orange rug, and I very shortly sat down. However, I was not completely surprised, because the suspicion had been there for some time. Eu falei do jeito como o Tom, ele acentua assim o elemento participativo do filme
é justamente dando o microfone na mão não dando literalmente, mas jogando assim o microfone para os parentes dele falarem o que eles quiserem. E como isso assim vai formando o filme. Aqui a gente tem a família retornando, dando o parecer sobre a sexualidade do Tom. Então a gente tem tanto o pai dele tratando a homossexualidade dele como uma coisa péssima, uma coisa vergonhosa. Ele fala que é uma consequência da má criação que ele deu pro Tom, ele e a mãe. A gente tem o irmão, o Whitey, refletindo sobre a reação do pai dele quando descobriu que ele era gay. E refletindo também a criação que os dois tiveram. E a mãe dele também, assim, refletindo sobre a sua própria reação ao descobrir que o Tom é homossexual. Então, a gente tem, assim, uma conexão pro momento do início do filme, nessa reflexão sobre a ideia da família, sobre essa coisa dos papéis de gênero e sobre as convenções sociais. A gente pode perceber uma culpa, um medo, preocupação, assim, muita coisa. Mas também, ao mesmo tempo, a gente pode perceber que a Mary, ela também se mostra aberta. Ela tem consciência de todos esses tópicos. E ela sabe lidar com seus próprios preconceitos. Ao contrário do Charles, que é uma pessoa de mente fechada, que demonstra essa, essa rigidez emocional, essa rigidez física, que é um espelho, eu acredito, de muitos pais e muitas famílias. A gente tem um destaque aqui ao David, que até agora assim, não teve tanto destaque. Mas ele aqui traz um foco sobre o outro membro problemático da família, um membro que iniciou sua vida sexual cedo, que se metia em problemas, que engravidou uma menina antes do casamento, mas que é hétero. E mesmo assim nunca tem o mesmo peso do homossexual da família, que é o cara que só quer ser aceito, que só quer ser feliz, só quer que as pessoas amem ele pelo jeito que ele é. What about Mark? How do you get along with Mark? I know that's... I don't know how frank I should be about this, Tom. Well, I don't know. Mark is always, it seems to be a nice guy. There's 2 or 3 things against him that, as far as I'm concerned. First, his looks. He looks like he's going to fall over, and he looks like he got TB to me. I don't know. Bom, a gente tem o Charles e a Mary falando do Mark agora. Enquanto o Charles fala que ele é um cara legal, mas tem, assim, seus vários problemas individuais com ele. E também explicita a diferença entre a vida do Tom e a vida dele. De uma forma, assim, muito até brutal, sabe? Porque ele tem essa visão de que a homossexualidade é uma anormalidade. E ele fala assim, como se fosse a coisa mais básica e a coisa mais sutil, o que é bem assustador também. E ele pauta a visão da vida deles sobre essa coisa que é entre a normalidade e a anormalidade, ou melhor falando agora, a heteronormatividade, traduzindo para os dias atuais, né? Do outro lado a gente tem a Mary, que é honesta e vai alongando sua honestidade, que é hostil com o Mark, que é essa relação que existe uma educação entre os dois, mas a Mary não gosta do Mark. E a Mary faz questão de listar assim todas as coisas. I like your mother. She's a nice person. I used to think she liked me. I found out that she didn't. She doesn't like me from the very beginning, even before she knew that we were gay and lovers.
Your mother, I think, has affected you an awful lot because she's the kind of person who's very, very nice and pleasant on the outside, and many, many people love her because of that. But she holds an awful lot in underneath it all because it just shows in her face when she talks and just the way she acts. Yes, I resent your mother. Of course I resent your mother. And you want me to tell you why I resent your mother, right? Okay, I'll do that. It's part of the same questions that you've asked me before. She refuses to accept you or me. She refuses to... She's a typical liberal, you know. On the surface, she's nice and kind to us, you know, and says, oh, okay, I realize that you are... I mean, she doesn't know what gay is, okay? She says we're homosexual, and she accepts the fact that we're homosexuals, and she feels sort of sorry for us in her own little way that, you know, we can't live like the rest of the world. And those sort of things just, I mean, when you build them up on a larger scale, that's what makes homosexuals commit suicide. I suppose that's the main reason why I resent your mother. Okay. I also resent your mother for what she's done to you. In the fact that no one in your family has ever argued or fought or expressed any feelings. You had all those feelings bottled up inside of you, especially, I mean, being gay, you had to bottle up a hell of a lot more. And there was a big guilt attached to, you know, exploding or being angry or saying, you know, doing something that wasn't right, you know, mentally or verbally or whatever. And I think that's one of the main reasons why you refused to love anyone and why it took me almost all the strength I had to break through to meet you. She just can't conceive of us as having a fruitful relationship. I suppose the thing that shows that the most is when we first moved out to Barrington, which is where we live in our little commune house. We wanted to buy the land we live on. And your other two brothers got married. She gave them a share of her Exxon stock, which used to be Standard Oil of New Jersey, which they used as collateral to buy houses and stuff, and which we wanted to use to buy the land in Barrington that we live on, because it was very cheap, $6,000 for 60 acres, not 600 acres. So, nonetheless, to get that, since you weren't going to get married and have children and have a nice, quaint, happy household, you told your mother you were gay and that you were living with me and in love with me, and hoping that, you know, she'd accept that relationship enough to want to give you the stock. But as she said, it's my gift to give, and she won't accept us. So that's pretty simple. Para mim, essa resposta, ela resume toda a ideia do filme, resume toda a história do filme. Para mim, essa resposta aponta aonde está a estrela negra do filme. E é uma coisa assim que encontra eco assim em várias histórias por aí. Por mais que seja um filme de 50 anos, fascinante do jeito que ele é. É uma coisa que acho que encontra eco em muitas histórias ainda hoje. Ao mesmo tempo, agora a gente parte para o futuro nessa narrativa montada pelo Tom no filme, que eu acho bem genial. A gente tem o passado, né, a primeira parte do filme, contando a história da família dele, a origem, a trajetória. A gente tem um presente com o conflito dos pais dele, com a vida dele com o Mark. E o futuro, que é o desafio de manter o cotidiano dessa vida fora dos padrões dessa época, e a busca pelo fim do filme, como a gente vai terminar esse filme. E é aqui que o filme entra numa metalinguagem que é muito sarcástica e de uma forma icônica muito safada, porque nessa cena, literalmente, a gente tem o Tom e o Mark seminus numa cama, cobertos por várias películas de filme, numa visual gag para mostrar como o filme se entrelaçou entre os dois. I just don't trust you. Well, I really don't. About what? I don't think you... No. Like you don't want to help. Help what? Make the film.
you keep saying, well, there's nothing intimate about it. We always look like machines, and you're always asking me questions. So then I don't ask you questions, and You're you sit asking there. me to come in like a service to help you make that film. I mean, look, the film is down in RISD. I hate this stuff in cinema verite films, by the way. I can't stand it. The navel gazing. De certo modo, eu acho muito engraçado e muito interessante essa discussão metalinguística sobre a produção do filme, que mostra um pouco da magia do cinema se encontrando com a vida real, a vida carnal e toda a sua aleatoriedade. A gente tem quase que uma pitada de surrealismo, eu acredito, e um confronto contra a moralidade, contra o descompromisso, contra a magia de um cinema fabricado. É como se eles dissessem, tipo, algumas pessoas colocam um ponto final numa história, mas a gente vem aqui e a gente coloca um ponto e vírgula. E é isso. Scenes from a Marriage, take 2. What are we talking about? Why it ends up in dialogue? Yes, and you keep saying, well, I keep saying that it has to come out in dialogue because there's no way to do it visually. And you keep saying maybe there's nothing between us because we can't find any way to do it. And I think that's worth pursuing. Okay, pursue. I'll follow. Okay. You Tell me, Mark, do you think that there's nothing between us? There doesn't seem to be anything that we can do visually. That's for sure. Right? There's nothing visible between us. Maybe. So there's something invisible between us? I don't know. Start it! Bom, após as discussões do nosso casal, o filme se encerra sem provavelmente ter um final estabelecido, mas que não deixa de ser um final interessante, porque no final do filme o Tom se dirige à câmera, finalmente. A gente teve basicamente a família dele falando para a câmera, mas a gente tem agora o momento do Tom dando um depoimento para a câmera e compartilhando o episódio que aconteceu com ele quando ele tinha entre os 14 e os 15 anos. One day in this very spot, this is less than 300 yards from my house. I'd bicycle down here, this is around 14 or 15. And I came across, I think it was right by this tree, a rock, and under the rock was a note. And it was right under here, and there were notes in it, And the notes were between two gay lovers, and they were communicating when they were going to meet. So I wrote back to them. That's scared shitless, of course. But I wrote back to them, telling them about it, and then came back, and they left me a dirty magazine. And being gay, every mother finds dirty magazines that their kids collected, that they hide under the mattress, but not dirty male magazines, And you develop this whole inner secretiveness where you learn not to tell people, and to hide things and to cover things up, and it begins to change your personality. And you learn how to socialize with women and pretend to follow the whole route that all your peers are following, when in the end it's kind of all a lie. And you learn to lie pretty well. I'm tired of lying. I don't want to lie anymore. So I make this film, right? And when I become open, I take the risk of a terrible risk. But the more people take the risk, the less coming out means. Black Star é um documentário bem expositivo, é bem íntimo, né? É mistura de cinema verité, é um cinema, como eu falei antes, observativo, que vai em busca da verdade, por isso que o nome em francês é Cinema Verdade, com um cinema experimental, sabe? Ora performático, ora participativo, ora bem reflexivo. É um documentário bem gay, bem agridoce, com uma ótima montagem. E eu acho que é um começo assim, bem interessante da filmografia do Tom. Eu acho que, de novo, tem uma pesquisa audiovisual bem íntima e bem fascinante. E
eu acho que é um documentário muito plural, sabe? É totalmente não convencional, mas muito interessante. Em 29 de agosto de 1976, durante o seminário Flaherty, que é um fórum internacional sobre cinema para cineastas independentes e para amantes do cinema, acontece um colóquio sobre Black Star, e o Tom e o Mark estão presentes. Os áudios dessa palestra foram preservados, gravados numa fita de rolo e disponibilizados no site do acervo da Universidade de Nova York. E aqui vão alguns trechinhos do Mark e do Tom falando, respondendo perguntas. Um material raro sobre Black Star que vocês vão ter o prazer de ouvir. Então, aqui vão alguns trechinhos. Tom, why did you make the film? Start out with. Wow. To express myself. Okay, well, I should hope the film would answer that question. Okay, first of all. I made the film for several reasons. I wanted to tie together certain areas of my life, find a unity in them. I wanted to find a relationship, and I wanted to find I was looking through my filming evolution, trying to find out what that was about. You can start with an answer. Oh, the driving concept behind the film was just simply one perspective. And that's an idea that I had before I began the film, this stayed with the film, and I wanted to express it. Yeah, I think it's a remarkable film. I had a problem with it, though, and perhaps it's because I misread it. And the problem occurred during the didactic lesson, which perhaps is meant as the fulcrum between the first and second part. And unless I misread it, the problem that comes about is a shift from, shall we say, a celebration of an acknowledgement of self at the risk of being pretentious. And it shifted from that to a commentary or an exploration of gay life, homosexual life, etc. And somehow, for me, the film really isn't about that. It's an acknowledgement of life after many, many years of retreating behind film. And it's the second part, or at least that didactic section, that I question. As an item in the film, you mean? For me, well, I'll tell you, I'll give you, I'll do my reason for putting it in, because that's what I chose. The simple reason was just that being gay is just, by definition, political at this time. And it expressed, like, I believe everything I say there, every word of it. But also, it also kind of expresses my feeling of politics, that they get full of nice ideas, but it gets long-winded and very ineffectual, and you get bored, and your sight of vision wanders. That's the simple reason for the placement of the film is called. And you defined the placement fairly correctly. It's the end of the linear development, the beginning of a kind of a vertical exploration. Mike? Yeah. Let's say a couple things about it. Well, I saw it first. Tom showed it to me, what, a week ago, 10 days ago, when you're getting ready for mix, checking out your cue sheets. And I was knocked out. I was knocked out by the movie. I think it's a wonderful movie. I think more important than being good, I think it's very good. I think, you know, we've got a young Jean-Luc Godard there. But beyond being good, it's important. You know? It's an important movie, I think. Why? Because Tom is, well, this ties into Quaker stuff, but it has to do with individuality and uniqueness, right? Every person's got their own light, and there happens to be a strongly shining light there. And it's first thing I said
when I saw it, when it was over, was, you know, that was very courageous of you to make that movie. And he thought that wasn't the issue at all. He's into finding out about himself, and it's a personal film, and because it's a personal film, it almost can't be criticized in terms of, well, this bores me, you know? Why can't we spend 3 minutes to be bored by something that's really interesting and artfully? The beginning of the film allows the second half of the film for me, personally. If you don't have a real sense of who my father is or who my mother is through this gaming, and it is gaming, you know, and I'm just, what I'm trying to do is get through a large body of information in a convenient way. That's for me what's the first quarter of the film is, the description of my family and so on, so that I can play football in the second half of the film during the discussions and so on, and I'm not dealing with X and Y and X and Y and kind of back and forth, but there's a depth to the people, so that's. But is there a reason why you don't communicate earlier in the film that you're gay? Oh yeah, sure. I wanted people to get a sense of this person and then say, well, he's gay, and then have them have to face their impressions with their preconceptions and have to deal with that through the film. Because that's when I deal with people, I always try not to let them know that I'm gay till they know me, and then I'll tell them I'm gay. If it becomes an issue, and then usually, everybody has such a heavy headset about what a gay person is that they have to face. Well, I thought I knew him this way, but it is this way, and they have to somehow synthesize the two. So. What? So, why did you care so much about having such discretion on the first part? Well, it's a linear progression. I wasn't gay till I realized I was gay. And I realized I was gay at the point in the progress of the film that I mentioned it, as it's a linear film in the beginning. It starts with my mother, then I'm born, and then, it goes up and I start making films, and then all of a sudden I go to college and I realize I'm gay. And that's when it hits in the film, just as the time span of my life is revealed. I love the word linear and vertical. Well, you said that you feel it was important to get to know people well before you let them know that you're gay. And that's your justification for not letting anybody know at the beginning of the film that you're gay. But I didn't feel it was any development of self at the beginning, much more on your family. Yeah. And I felt a tremendous amount of resentment towards them, almost anger. It was subliminal, hidden underneath it. And so I don't quite see your justification. It doesn't seem to work for me. Where's the subliminal anger at his parents in the beginning? It was basic feelings, the way he portrayed them, kind of repetitiveness with his brother, almost knocking him, making fun of him. The way you portrayed your father, the kind of questions you asked, so almost you had all the cards in your hand. You almost knew how he was going to respond to it. Oh, sure. I knew exactly. And almost, you never know. And they knew what they were going to say too. Yeah. So I did. Is that accurate? Is that accurate? Well, first of all, I don't feel that I made fun of my brother in the tennis sequence at all. He's a willing participant in that humor, and that's his sense of humor. But it was your choice to do it over and over and over again. Yeah, but he agreed on it. He saw it and he liked it. That's, for me, again, always subjective. I think that's him. I accept that. Your family, Tom, have they seen it, and under what circumstances? The only person in my family who's seen it is Whitey, who likes it. My father has said that he doesn't want to see it. And my mother and I discussed the film word shot for shot over a 4-hour dinner once, in which I described the film totally. But I had made a promise to myself and her that I wouldn't show it to her until it's completely finished. I think that's a rhetorical question, but to the degree that you hope the film will be seen by a wide audience, the overwhelming percentage of whom would be heterosexual, do you feel that audience will come away from it with a significantly greater understanding of homosexual behavior and attitudes? Is that your hope, or is that not a significant? Is that not an important function? Yeah, sure. I'd like that. Yeah, that would please me. And it's one of the reasons. Pardon? A lot of people have already. Yeah. Have come away with a different attitude toward being gay.
Toward you being gay or toward the gay life? Gayness. Toward gayness, not me being gay. I've known Tom a long time, and I've been absolutely straight and direct and honest when he asked me about his films, and I hesitated, knowing how much this film means, I hesitated saying what I said, but what I said was that I felt that gayness is a valid and honest and in many cases desirable alternative way of life, and that I have felt that in believing that as I do, that this film, especially in the sequence with the two of them in bed, where there was all this nonsense, in my terms, with the film, that it would turn away the very people that he wanted to move. And I also said that I felt that there were sequences, or there were sections in it that were really basically boring, and that therefore those sequences would do the same thing. It hurt me to have to say it, but I said it. Well, look, Tom, I have love for you. You know that. Okay. I expected your honesty. Yes. Well, let me say one thing. I've shown it to gay audience. Okay. Harvard graduate gay student association. And gay people absolutely love it. Would you agree? Yeah, I say almost to a T. They feel it's a good. It's one of the first films that isn't depressing and morose, and it's one of the first films that isn't yucky pornographic, and it's also not sentimental and gooey. It's not apologetic. That's one of the things I liked about it. First of all, if you take the first half of the linear part of the film and extend it across into the second half of the film, that's usually what happens when you come out. You become very hostile, you overreact in terms of gaining your rights, and that necessary energy is then brought back into an even flow. So in one sense, one of the ways the film works for me is that there's that big push and then it modifies in, so it keeps the linear flow as I see the way my life has gone on to the present, on to the end. And the other point would be that I think my strange idea is that in, say, 50 years or whatever, if gay and bi and straight and so on was never an issue, I think the film would still have its valid. Architecture of the mountains. Okay, ladies and gentlemen, the tape is rolling, which means that... Alright. This is going to be Architecture of the Mountains. Architecture of Mountains. Architecture of Mountains é um filme incompleto. Ele foi feito enquanto o Tom lecionava na Universidade de Hampshire. É um filme que é baseado num livro chamado A Visão Transformadora, Reflexões sobre a Natureza e a História da Expressão Humana, do artista e escritor chamado José Argüelles. O livro, num resumo assim bem básico, ele é uma exploração sobre a relação entre a arte e a consciência humana. Mas eu não li o livro. Mas ele assim vai muito além disso. A visão do autor é intensamente pessoal, inspirada por uma combinação de estética psicofísica e filosofia perene. Reflete sua odisseia espiritual desde a prática do expressionismo abstrato, passando pelo estudo acadêmico da história da arte, até a experiência suprema da arte, como o casamento ideal entre impulso físico e implementação técnica. Seu estudo é estruturado em uma série de dicotomias fundamentais,
entre os princípios do yin e do yang, o masculino e o feminino, as atividades cerebrais esquerdas da habilidade e os impulsos cerebrais direitos da psique, entre o artista e o cientista. We've come here to the foothills of the Berkshire Mountains to begin our story of the architecture of mountains. Now, when I say architecture, I don't mean the structure as separate from the mountains. I mean the structure that is the mountains. And when I say mountains, I mean anything that exists. Now, this is the story of art. That mysterious, difficult, cherished human activity we call art. Picture this, if you will. Picture this. And this. And this. And this. Cut. Enquanto o livro ele atira para muitos lados, assim, desde visões internas e questões metafísicas, o filme ele embarca nessa onda. É um filme que trata sobre percepção, trata sobre consciência humana, trata sobre estrutura, de forma técnica, assim, muito mais do que Black Star. É um filme que explora um movimento cinematográfico chamado cinema estrutural. O cinema estrutural é um tipo de cinema experimental que explora muito a materialidade do filme, muito mais do que o seu significado. Ele valoriza, assim, de forma bem crua, os elementos da imagem, a repetição, a luz, o enquadramento, o tempo. Um exemplo em Black Star é a cena do Whitey se apresentando, ela se repetindo muitas vezes. E a decisão do Tom de mostrar o Mark agachado do lado dele, segurando o microfone. O cinema estrutural, assim, de um modo geral, ele busca tecnicamente reproduzir o estado real das coisas e desconstruir totalmente essa ideia da ilusão e da perfeição no cinema. Architecture of Mountains é um filme ensaio. Um filme ensaio significa assim, ele vai abordar as ideias dele sobre o livro de uma forma assim bem subjetiva e bem experimental, apresentando o pensamento dele sobre o livro e suas reflexões sobre os temas abordados no filme. Ele é bem vanguardista, eu diria, mas vanguardista no sentido de viajado, sabe? E no sentido de misturar muitas técnicas. Ele é filmado tanto com imagem e som em sincronia, quanto com imagem sem som. Ele é experimental nos moldes de Hollis Frampton, Stan Brakhage e Michael Snow. Aqui o Tom busca fundir o experimental com o drama e a não ficção, que é um elemento assim comum do filme ensaio. O que para uns assim pode parecer pretensioso, mas eu acho assim uma mistura bem interessante, pelos motivos que eu já falei no final de Black Star. Aqui ele usa muitos time-lapses. Aqui a gente tem uma edição bem crua de áudio. A gente tem muitos jogos com luz, assim, desenhos com luz, sabe? Filmagens bem abstratas. A gente tem uma narrativa bem, assim, onírica. Uma coisa, assim, quase surreal, assim, quase existencial, assim, lotado de experimentos visuais. Então, muita coisa explorada aqui nesse filme. O Tom monta um dispositivo que acorda ele às 4 da manhã e ativa a câmera para ele gravar os seus próprios sonhos. Ele fala que
quer tirar fotografias assim do alto de um avião, traçar uma série de mapas para investigar as montanhas e tal. A gente tem uma aparição do próprio José sendo entrevistado pelo Tom aqui também. If we could say that the development from the Renaissance to post-Renaissance situation in the visual arts is a shift from a focus on the objects of perception to perception itself. What do we really mean by this? I think that if we understand that Renaissance painting and what happened in the last 4 centuries went hand in hand with the development of a model of reality which we could call physicalist and external, i.e. the objects of perception. By the late 19th century, we begin to see a shift from a focus on the object of perception to a more subjective point of view, with particularly beginning with Impressionist painting, which is concerned with perception itself. E assim como Black Star, Architecture of Mountains é um filme que se torna também metalinguístico. E ele compartilha as progressões e as frustrações do seu processo de produção. Numa das cenas a gente tem o Mark, que aqui ele entra como um ator e um ajudante, que ele tenta pedir permissão para acessar um lugar privado para filmar assim, umas cenas com uma equipe, mas ele não tem sucesso. E em outra cena a gente vê o Tom se filmando na sala de edição, assim, vendo algumas cenas já filmadas e tal. Mas aqui também, assim, ao contrário de Black Star, tudo é um pouco mais complexo. Muito, eu acho, pelo fato do filme ser interminado e sem um rumo, sem um caminho pronto, sabe? Muito indefinido. Last name? Massey. Massey, M-A-S-S-C-Y. Yeah. And where are you from? Hampshire College. Hampshire College. And what can we do for you, Mr. Massey? Well, we're making a film on perception. Hampshire College is? Yeah, our students at Hampshire, right? Yeah. And this is a very nice-looking site for to use in the film. And we're trying to find out who we could, call to get permission to, just be able to film inside. Can the still shoot? Yeah, let's go. Is circularity better than linearity? And what's the concept of synchronicity and its relation to simultaneity in that area of thinking? I wouldn't say that circularity is necessarily better than linearity, and although I might have been presenting a rather critical point of view on the notion of linearity, obviously it has its place. We have to make maps. Sometimes we have to define things in certain ways, but we have to understand the limitations of linearity, and I think that's the point I've been trying to make, is to show us where the limitations are. If you could oppose circularity to linearity, I think that circularity relates much more to the organic processes of nature as a whole. Nature doesn't separate. Nature doesn't say this is the beginning and this is the end. It's all involved in one total process. If you look out in the fields, if you look at the cycle of nature, the coming and going of the seasons, it's a totality. There's no little limitations in there. Circularity has always been perceived, say, particularly in pre-industrial technological types of societies, as the basic model of the way it is. That's the way the world is, the way the solar system is, the way our lives run their own cycles. Ao longo do filme a gente vê o Tom mudando um pouco o foco do livro para incluir até algumas filmagens com a família dele. A gente vê o Mark e a Mary. Engraçado, antes eles arqui-inimigos em Black Star, mas aqui alimentando patos, o Mark filmando a Mary, depois eles juntos com o Charles
E o Tom andando de barco, a gente vê o Tom filmando o Mark em viagens de carro, eles no avião, sabe? Um indício do diário da vida que se firma no próximo filme dessa lista. E Architecture of Mountains é um filme que se acaba nesse tom assim aberto e frio e indefinido. Sounds better. It's Mr. Wells, in case you couldn't remember. I get a letter from him. Federal Reserve Bank of Boston. Boston, Massachusetts, 02106. That's it. Everybody knows where they are. Well, apparently, everybody doesn't know where this is. Mr. Thomas H. Joslin, July 9th, 1979. Mr. Thomas H. Joslin, Assistant Professor of Film, Hampshire College, Amherst, Mass. 01002. Dear Professor Joslin, your letter of June 15th, 1979 was not received here until July 3rd. Obviously, it must be a banker. And we hope this delay has not disrupted your time schedule for the filming of the Architecture of Mountains. Clearly, your resume of filmmaking awards and experiences indicate that you will meet with genuine success in performing under the grant from the National Endowment on the Arts. If it were not, this film is sponsored in part by the National Endowment on the Arts. If it were not for the reasons cited below, we would like to accede to your request to film the grounds and interior of our Amherst facility. Period. Paragraph. However, the Federal Reserve has certain responsibilities for the continuance of this country's monetary, credit, and banking system during a national emergency. It is for this reason that we maintain a records storage facility at Amherst, and because of its remote location from the town center, we have security measures which normally would not be required if located in a commercial area. The safety of our small staff is of prime concern to us because of our isolated location. Thus, any widespread publicity conceivably could lead to a lessening of our security. Accordingly, we are unable to join you in your current filmmaking project, sort of, but we wish you continued success in your educational activities. Sincerely yours, George E. Wells, Emergency Operations Coordinator. Well, so much for Mr. Wells. It's been a long film in the making.
Thought we'd go for a ride? Frustrado após essas gravações e por não conseguir financiar a conclusão do filme, o Tom tira algumas férias da Universidade de Hampshire, onde ele lecionava desde 77. Ele sai de lá em 1980 e no ano seguinte ele se muda com o Mark para Los Angeles em busca de uma carreira em Hollywood. E bem, Architecture of Mountains, desde quando ele foi criado, era assim um projeto 100% incerto. Ora filme, ora performance, e ele ficou assim abandonado por décadas, até ser redescoberto as fitas nos anos 90, assim, depois da morte do Mark, da morte do Tom. E em 2012, 3 alunos do Tom, da Universidade de Hampshire, por cima das anotações do Tom, por cima do livro do José, por cima de várias conversas com outros ex-alunos do Tom, eles refazem o filme. E alguns outros fragmentos da filmagem do filme, incluindo os trechos que não foram utilizados nessa versão, eles formam um curta chamado The Seething of Saturn's Masses in the Spine, de Vinnie Palazzo, que está disponível de forma incompleta na internet junto de Architecture. Essas cenas que vocês estão vendo são do filme do Vinnie. E uma coisa que eu achei bem interessante nele é que, além de ter cenas de ficção relacionado a esse desejo do Tom de misturar os gêneros, eles têm umas cenas que referenciam faroeste. E talvez sendo assim uma referência à temática dos primeiros filmes do Tom. Os filmes que ele fazia quando tinha 14, 15 anos, até os 20. Bem interessante. Eu pude ter acesso ao filme inteiro através do Abraham, que foi um dos diretores, que foi ex-aluno do Tom e amigo. Mas foi com o livro do Miguel Rodrigues, depois eu falo mais sobre o livro, que eu pude entender mais sobre o que ele queria com esse filme. Então, esse filme, ele nasce em 77, com um pequeno curso na faculdade de Hampshire, criado pelo Tom sobre o livro do José, analisando a evolução das ideias na arte, dos primórdios até a pós-modernidade. E nesse curso, ele partiu justamente da subjetividade e não da explicação sobre o livro. Dessa forma, os alunos eles puderam fazer assim, uma pesquisa individual. Eles trouxeram assim, as ideias deles, e com essas ideias rolou assim, um debate em grupo. Achei interessante porque assim, deu uma ênfase maior à participação, à pesquisa coletiva e tal, e com participantes convidados para palestrar. Me pergunto que se o próprio José também foi um desses participantes. E, enfim, 2 anos depois desse pequeno curso, o Tom escreveu uma proposta para o financiamento do filme. E ele põe o filme aqui como um filme de ideias, que se inicia mostrando o mito da caverna de Platão de uma forma assim bem literal. E daqui ele parte para muitos contrastes temáticos, como a sombra, a luz, a realidade e a irrealidade, a consciência e a inconsciência. Tanto que o Tom, quando ele vai explicar o título do filme, ele põe a montanha como a definição da consciência e da existência, e a arquitetura como a forma em que essa existência é expressada e percebida. E muito do que foi finalizado fez jus ao que ele planejou assim, originalmente. E o resultado é essa mistura entre fantasia e concretude. É um filme-ensaio que é ora bem ousado e ora bem viajado. In case you're waiting for a climax, an apocalypse, the end, to a linear development, a summation,
a fulfillment, a completion, a finale. Oh, I don't know. An end. Picture this, if you will. Então chegamos no filme principal, o momento que todos vocês estavam esperando. Silver Lake Life, já nos primeiros segundos do filme, já nos dá a informação de que o Tom não está mais entre nós. O filme já começa com o Mark falando da ausência do Tom. É uma revelação assim, ó, logo de cara. Sem querer, ele entrega pra gente um legítimo Young de Black Star. Porque se a saída do armário dele não foi exposta logo no começo do primeiro filme, aqui a gente já começa com a morte dele escancarada assim nos nossos olhos. A gente vê as suas cinzas assim logo no primeiro minuto do filme. It was very scary to look at him the first time after he died, look him in the face. But I did. I don't remember it, but I know I looked at him. And then I wanted to close his eye because it's very strange seeing a dead person staring. And I tried, just like in the movies, to close the eyelid. It doesn't close. It pops back open. And as I said to Tom, I apologize that life wasn't like the movies. In the movies, you just so dramatically close the eyelids and it's all over with. But it didn't. A gente tem uma introdução, propriamente, do Peter. E aqui, novamente, a gente tem um embate sobre o que foi originalmente planejado pelo Tom e o que se tornou o resultado final nas mãos do outro, no caso o Peter. Mas dessa ideia original a gente vai falar depois. Tom Joslin was my film teacher back in college in the mid-70s. He was my mentor, and later he and his lover Mark Massey became two of my closest friends. When they were both diagnosed with AIDS, Tom decided to shoot a video diary. He asked me to finish it, if he couldn't. How's this? This is the first footage from the beginning of first take from Silver Lake Life, and I thought I'd show this to Mark. And the message is gonna be clear. How's that? I love you. Bom, estamos em 1989. Aqui a gente vê uma recaída do experimentalismo técnico dos dois filmes anteriores, em troca de uma filmagem mais calma, muito pela nova tecnologia, e também sem o auxílio de uma equipe para ajudar. Aqui a gente tem Tom, Mark e depois alguns amigos filmando, e só. E basicamente uma coisa muito simples. Aqui o Tom ele desabafa sobre a sua impossibilidade de fazer tarefas simples por sua condição de saúde, e a gente vê o Mark recorrendo à medicina alternativa. É engraçado porque a personalidade dos dois são bem diferentes assim. Diante desse quadro, eu acho que o Tom é mais cabeça
e o Mark é mais coração. A gente vê uma entrevista com o Tom e o Mark. Eu me pergunto para qual projeto é essa entrevista e onde está essa entrevista agora. O Tom fala que os dois fizeram teste para HIV/AIDS há 6 anos, ou seja, em 83, mas é uma incógnita, é uma mentira, porque os primeiros testes surgiram em 85. Eu deduzo que o Tom descobriu que estava positivo entre 86 e 88, mas eu não tenho a certeza e, enfim, são só deduções da minha cabeça. E, enfim, logo depois, por decorrência da doença, ele teve um caso de meningite criptocócica. I gotta put this in, it's so beautiful. Described by my doctor as, it's kind of like bats hanging from the back of your brain stem upside down and slowly eating their way up. Lovely. Anyway, that hit with a smashing series of headaches and high temperatures, and I got rushed to the hospital. So the task of telling my parents that I had AIDS went to Mark. How difficult was it for you to tell your friends and your family? What sort of reactions did you get? For a long time, I didn't tell anybody. I didn't want to tell anybody because AIDS is such a horrible thing in people's minds. To everybody, it's a death sentence. So when you tell somebody that you have AIDS, they start treating you that way, like you're a sick person or a leper or somebody who's going to die soon, and it's not a comfortable way to live. I mean, it may be true that I could die in 6 months or 2 years or 5 years or whatever, but you can't live like that. And to have people looking at you that way all the time is really uncomfortable. You really feel crappy. So I think Tom started telling people that I had AIDS. And then when he got sick, because I've had AIDS for almost 2 years. And when he got sick this past summer, he ended up slowly telling people because he had to, and then it got revealed that I had AIDS. Essa cena dos dois na cama é um dos únicos momentos no filme que a gente vê os dois juntos no mesmo quadro. Eu acho uma continuação daquela parte que o Tom tá com o Mark em Black Star. Ele vira pra câmera e fala: cenas da vida de um casamento, take 2. Eu acho que aqui é o take 3, só que com mais maturidade. E de novo a gente vê o Tom filmando em um avião. Talvez ecos da memória fílmica dos seus outros 2 filmes. Mid-December, Mark and I hopped in an airplane, ready to go back to the cold winter to share Christmas with my family. There seemed to be some tension about this trip to New Hampshire. I was already sick, I was worried about the cold. And I think they were also worried that I had started to make this tape again, because literally 15 years ago I'd made a movie about being gay and growing up gay, and it was asking a lot of them at the time, and this is some of that material. E alguns trechos de Black Star aparecem aqui. É um resumo assim bem em cima da segunda parte do filme. E aqui a gente descobre que Black Star foi exibida na PBS, que é o canal público de televisão americana, já nessa época. E a gente vê a gente percebe pela fala do Tom uma preocupação da parte da família dele com esse novo filme. O que dá pra gente refletir sobre como foi a reação da família dele com o Black Star 15 anos antes. Oh, hi there! I'm Whitey Jocelyn. I'm Tom's older brother. Hey! Yes, it is me, Whitey Jocelyn. It is I, excuse me, Whitey Jocelyn, the star of the previous Tommy Jocelyn Spectacular. My wife, Susan. What happened right away when you found out that I had it? You saying when we found out you had AIDS? Yeah. A gente vê de novo uma entrevista com o Whitey, com a mesma descontração.
Dessa vez ele tá com sua esposa, Susan. E a sua reação com a homossexualidade do Tom dá lugar à sua reação com a doença do Tom. E, de novo, a gente vê uma descontração que é rapidamente quebrada pela dureza do tópico narrativo. At that point, the phone rang, and it was you. And you said to your mom, and I'll never forget these exact words, "Mom, I just wanted to ask you, do you understand AIDS? Do you understand what's happening?" And she said yes. And he said, "Do you understand?" I sort of sensed like you were saying, I'd kind of like you guys to come out here. And I said it, I think, quite bluntly, you guys should go. And then, well, we'll think about it, I don't know. And you turned around and said to him, "Didn't you listen to that phone call? Tommy wants you out there. What's he got to do?" It's just, I guess I find it hard that your mom and dad just sort of are dealing with it it doesn't exist. E essa dureza é mais uma vez quebrada pela descontração. A gente vê a alegria de um Natal em família. A gente vê a troca de presentes do Natal, a árvore, a confraternização. E o Mark incluído nisso tudo. Eu gosto muito de ver. Eu acho bonito ver o Mark incluído nisso tudo. Estamos em 1º de janeiro de 1990. Infelicidade. O Tom tá internado no hospital e faz uns exames de rotina. I'm 4 days away from going home. It's January 1st. They always say whatever you're doing on the first day of the year is what you do for the rest of your life. Well, here we are. Silver Lake Life é muito exato no sentido de balancear os altos e os baixos da vida cotidiana de uma forma assim bem abrupta, assim, uma forma assim bem na cara. A gente vê a beleza do mundo exterior com a dureza das situações interiores. E também assim um lado bem sarcástico, meio, já posso dizer assim que é uma marca registrada do Tom, sabe? Que filma o preparo de algumas pílulas orgânicas pro tratamento dele de sarcoma de Kaposi, ou KS, como eles tratam assim no filme, que é um câncer associado à AIDS que causa essas manchas na pele, que são frequentes nos dois. E do Tom também, que desabafa no carro, bem irritado por não conseguir mais fisicamente fazer as suas tarefas livremente. Eu acho interessante nesse desabafo que ele menciona a APLA, que é até hoje uma ONG muito importante em Los Angeles, que fornece ajuda e bem-estar para a comunidade LGBT e ajuda até hoje pessoas portadoras de HIV e de AIDS. So we go to the health food store and I sit in the car and try to sleep and can't. So then he comes back and says, "Look, it's only one more stop. I'm gonna go to the Mayfair. Because get tonight's dinner so I don't have to go out again. We've got to protect my health." Well, I haven't had dinner. I haven't had any... Jesus! You try to be helpful getting screwed time and time again. I hate being a nice guy. Well, of course, it wasn't really Mark's fault. It's just anger at my incapacity to do the normal things that I used to be able to do, and it gets me so angry. There. Voila! KS medicine. You were telling me something a minute ago that I wanted to hear and put on tape. What? About loving you? Yes. That song. Oh, yes, no, I do. I love you, as I said.
you asked, would you ask me how much or something? Yeah, or just do you love I me? said it hurts, because I can't stand seeing you sick. It drives me crazy. I can't do anything about it. I can't control it. I don't know what it is. And it makes you unhappy, and it makes me unhappy, and it drives me nuts. It sometimes makes me very angry. Those are the times I thought I can't do anything about it. And other times it hurts, because I can't do anything for you. And then sometimes it scares me. A gente vê uma ode à intimidade, eu acho essa cena mais íntima assim do filme. Intercalada, claro, com uma crise de insônia e uma ansiedade por parte do Tom. And then while I'm awake, I just think of all these things. In this case, it's about the auto show. I'm supposed to go to the auto show tomorrow. It will be the first thing that I've done all week that isn't a doctor's visit. But I don't think I have the energy to go. I've already canceled a couple of visitations. And I thought of taking a wheelchair, but I'm neither ready to admit that I want a wheelchair yet or to go through the hassle of that. Plus it's raining out, so that will make that even worse. And maybe I just shouldn't go, but if I don't, I'm admitting that I'm doomed to lying here in this bed for the rest of my life, and that's an unpleasant reality. So, I don't know. Essa é uma das cenas mais felizes, assim, mais contraídas, mais, pra mim, icônicas do filme, que é o Mark dançando totalmente despreocupado, Take My Heart Away, do Johnny Clegg com o Savuka. Assim, as duas cenas sendo um balanço entre a preocupação do Tom e a despreocupação do Mark. A gente vê a normalidade da vida seguindo enquanto ele dança, e depois a gente tem uma cena dos dois saindo para comer pizza e o Mark fazendo radioterapia. E assim, mesmo fazendo radioterapia, mesmo sofrendo com os efeitos da doença, ele não demonstra um desânimo, que é bem interessante. Ele até que é bem humorado. I'm ready for my close-up, Mr. DeMille. E mais uma vez a gente tem uma menção a Hollywood, uma ode a Hollywood. Enquanto Tom, ele permite que a imagem fale por si. Na cena da terapia de casal, o Tom confessa que não está tomando suas medicações na hora certa. Enquanto o Mark está assim bem incisivo em cima dele, criticando a falta de disciplina dele. Eu acho muito carinhoso a forma como o Tom se aproxima do Mark, quando ele fala do medo de ficar sozinho se o Tom morrer. Mas ao mesmo tempo a visão do Tom sobre a realidade dele, sobre a doença, é mais apocalíptica, assim, é mais catastrófica, eu diria. A morte para eles sendo alguma coisa assim já não muito longe. E o desespero com o fim da vida relacionado ao ato de filmar, sabe? De um relance, assim, uma metalinguagem do filme já. The difference between the two of you in this issue that I see is that given the same threat, your way of fighting that threat is different, quite different. You, Mark, you're trying to lower the threat. You, Tom, you're trying to make the most out of what you have. Temos um retorno à sobriedade da vida doméstica. A gente vê o barulho da maratona e uma rua vazia. E o Tom totalmente desanimado. The phrase that I came up with is that I've lost the steam of life. The steam of life. The thing that powers you, keeps you rolling towards something.
I know the lesson is that you're just supposed to learn to roll and not roll towards something, like a rolling stone, you know? It's old wisdom, and it is wise. But I feel so empty, and I feel so pointless, and I have so much trouble remembering anything good I've done. Eu sempre acho que a posição de luz nessa cena faz o rosto dele ficar meio estranho. No meio do desânimo, o Tom encontra forças para sair com o Mark, caminhando no que eu acredito que é o Arboreto e Jardim Botânico do Condado de Los Angeles. We see a chair and we're deciding if we're going to sit in it or continue to the next chair in a brave effort of physical dynamism. We pass the chair in a brave effort of physical dynamism. And I love you, Mark, so much. E o lazer continua quando os dois estão na piscina de um clube, mas mesmo assim a realidade amarga da vida os persegue. The woman who invited us here, who owns the place, is very nice. She's been very nice to us, and she would like me to keep my shirt on so I don't freak out any of the people. And I do that, but it also then feeds into that bad part of me that I don't, you know, being self-conscious and disliking my body and whatnot. And mostly I worry about those things because I don't want to upset other people with having to look at ugly me. So it ends up feeding into a bad part of me, where I should just normally be proud of it, because normally I'm proud that I've been alive this long. And I just like, screw you, I'm living, you know, I'm not dead. Back into the cubbyhole. What? What are you doing, flashing me your KS? Yeah. I was being political. A gente vê o Tom recebendo uma massagem e o Tom revelando o seu lado observador. Ele se coloca como um observador da vida, não mais um participante, em suas palavras. É o seu olho câmera que extrai os fragmentos da vida cotidiana onde ele não aparece. E é filmando a sua sombra que o Tom retorna ao mito da caverna, aprisionado na escuridão da sua doença. I think being gay separates you a little. Certainly having AIDS and being a walking dead, if you will, separates one from the everyday world. It's a beautiful day in the neighborhood. It really is a beautiful day, by the way. Wonderful sun, not too hot, not too cold, little breeze. I don't know what anybody could ask for more. Alguns dias se passam e o Tom tá deitado na cama. A voz dele parece diferente, mais fina, e o rosto dele parece mais manchado. Tem um inchaço no seu olho esquerdo. E ele relata uma visita médica em que o médico vira para ele e fala a frase: "Está na hora, Tom." E é uma frase que reverberou na cabeça dele, enfim, tomando consciência da gravidade do seu estado de saúde. E é a partir dessa cena que o filme muda completamente. E as visitas começam. I think I was that sick, even though sometimes I sort of wanted to be. And was greeted with very mixed feelings. A real bombshell. And that's about it. So that's that story. What have you been doing since then? About the same as I was doing before. Sleeping a lot. Rolling over, sleeping some more.
that kind of thing. Take my medicines. Estamos em 1º de junho de 1990. Um papagaio, ou um coletor de urina, é colocado do lado de sua cama. O Tom aparece mentalmente confuso, confundindo datas e acontecimentos, mas finaliza a cena com um sorriso. A gente vê o Tom e o Mark tomando um pouquinho de sol na varanda de casa, e essa é a última cena que a gente vê o Tom fora de casa. Welcome, welcome. I hope you're enjoying your trip. This is where we're going. Somewhere in the Mediterranean. So we'll keep you tracked. Further inputs on our journey. It's shorter than we thought it was going to be. But then, that's life. A gente vê o contraste da vida visual. A gente vê o contraste visual da vida externa com a vida interna. Quando a cena de um beija-flor se alimentando intercala uma visita da Judy, que fotografou os dois no seu 20º aniversário de casamento. E essas fotos que ela tirou foram usadas na divulgação do Silver Lake Live. A gente vê um contraste do Tom, numa diferença de 1 ano e meio. A gente pode perceber que é um olhar subjetivo sobre o tempo filmado pelo Mark. Do Tom saudável na foto com o Tom doente na vida real, assim. E a gente vê que as manchas no nariz dele estão mais aparentes. Nesse quadro, o Tom pega a câmera pela última vez no filme e filma os dois. E tem um silêncio assim na sala, no quarto, quer dizer. As expressões no rosto deles são muito tristes, assim. A Judy tem um pesar no rosto, assim. E o Mark é indecifrável. Não demonstra uma reação, sabe? Ambos compartilham uma quietude inquieta. Judy aparece com uma câmera na mão na próxima cena. Acredito que para tirar fotos dos dois. Mas me pergunto onde estão o paradeiro dessas fotos. E a conversa é sobre os amigos da família do Tom que vêm visitar os dois. E depois a gente tem o Mark preparando o café da manhã do Tom, que já não consegue mais ingerir os sólidos. E a gente vê o Mark alimentando o Tom. Pulamos para 19 de junho. Mesmo debilitado, o Tom escreve uma carta de uma só frase para a mãe dele. E a carta diz: "Eu te amo." Our landlord, Mike, just got his doctor's reports back on Friday. And today he told me he wants to go up and see our herb doctor, which means Mike's tests came back positive. And Bob, Ron's lover, he's positive, so he's going back to our herb doctor too. Cleaned Tom's fingernails today. I soaked them and cut them and cleaned underneath them. A gente vê que o destino do filme está praticamente nas mãos do Mark agora. É o Mark que controla as imagens. É ele que controla o que está sendo mostrado e o que está sendo não mostrado. E ele aproveita e faz uma entrevista com os amigos sobre o estado de saúde do Tom. A gente vê a família do Tom visitando ele, a Mary observando ele enquanto o Mark o alimenta. E a gente vê que o Tom, mesmo fraco, mantém a consciência, mesmo quando ele critica a comida com o seu fiapinho de voz. What? It's hot like a big baby. Yeah, it is. Don't forget you're my baby.
A gente vê a casa cheia e o Mark comentando sobre alguns papéis que ele recebeu no correio. Uns papéis que precisam ser preenchidos para que o Tom continue recebendo os benefícios dele do Medi-Cal, que é um programa de saúde que oferece assistência gratuita. E eles pedem assim um monte de documento, histórico de trabalho, lista de propriedades, etc. Uma negligência absurda para um paciente que está terminal de AIDS. This is the exact same stupid form that you had to fill out to apply for Medi-Cal. Also, down here they want his current income verification, as if they already don't know that he has AIDS and he's on SSI and SSD. They know that already. Plus, they want receipts for child care costs. Now, why check that off? They know he doesn't have any children if they look at the thing. And then his banking, savings, and checking information. They've got all this information. He can't fill this out anyways. E o filme, nesse momento, ele denuncia essa negligência. Bom, a Elaine, uma amiga dos dois, ela pega a câmera e leva para o mesmo jardim botânico onde os dois estavam antes, né? E a gente tem um contraste da leveza das imagens da Elaine com uma trilha sonora humorada, com a cena do Tom descansando num dia quente, enquanto o Mark o filma e confessa, assim, em prantos, a sua culpa pelo Tom ter passado mal na noite anterior, depois de ter comido algo que não fez bem. And I haven't done any video recording for the last couple of days because I felt really bad that I gave Tom some food that didn't settle well, and it made him throw up all night, and it made him a little sicker and a little weaker, and I was just ashamed I had done that, and I was afraid to turn on the camera because everybody would see that he was weaker again. But I just love him so much. This is Tom's right eyelid that has a KS lesion on it. You can see that on the upper rim it's very dark, and that hurts him a great deal. See, I can pull the eye open and you can see down his eye inside. But the top lid up here, he says it hurts him now. But his other eye over here, see, that eye's fine. That eye you can see in the camera with. Primeiro de julho, 1990. O Tom morre. A sua morte é o clímax do filme, mesmo já sendo a sua premissa. As suas últimas palavras, ditas aos fiapos de voz, aparecem na cena anterior a essa. O Mark aponta a câmera para o rosto dele e fala para ele falar algumas coisas para a câmera. E ele sussurra: I don't feel good. Eu não me sinto bem. Eu tô mal, sabe? E na próxima cena, num corte abrupto, o Tom morre e o Mark filma o corpo dele morto. Ele dá um close no rosto. A gente vê o olho direito dele aberto. O outro já totalmente comprometido com uma ferida de sarcoma. E a boca dele meio entreaberta. E a gente vê o Mark se lamentando aos prantos, anunciando o que a gente já sabia. Ele canta You're All My Sunshine. E no meio disso tudo ele encontra a beleza no rosto abatido dele, do Tom, depois de anos sofrendo com a doença. E o Mark se despede de 22 anos da vida dele.
É uma cena muito forte, é uma cena muito assombrosa, é uma cena muito amorosa, é uma cena assim pulverizante. É um tiro na cara da vida, da doença, de Deus e até de Hollywood. Bom, desde a primeira vez que eu vi esse filme, essa cena me arrebatou completamente. Apesar de toda a intimidade mostrada aqui, essa cena, ela é algo muito a mais, assim. Essa cena, pra mim, é o que separa esse filme do que todos os outros filmes e séries e conteúdos, assim, feitos sobre AIDS até agora. Eu acho que é uma cena que nunca vai conseguir ser replicada. É uma cena visceral, é uma cena muito carnal, né? E eu só não coloquei ela aqui não só por respeito ao Tom, não só por respeito a você que tá vendo e que não gosta de cenas fortes assim, mas eu também não queria que esse filme ficasse preso na morbidez dessa cena, sabe? Eu não queria que esse fosse o resumo do filme, sabe? Eu não queria que esse fosse o resumo da vida do Tom, assim, só. Mas eu poderia me alongar nessa cena, assim, por muito tempo. Eu poderia falar sobre todos os desdobramentos que a gente pode pensar sobre essa cena, né? Sobre se foi ético filmar isso, se foi ético lançar isso, pôr isso na edição, né? Se foi uma coisa premeditada pelo Tom, se foi uma coisa já pensada, assim, enfim, é a mesma coisa que eu falei. O que aconteceria se fosse ao contrário, né? Se fosse o Tom filmando o Mark morto, né? Mas eu prefiro não me alongar nessa cena, mas destacar a sua potência, né? O seu punch. Bom, a partir daqui eu vou sair um pouco do desenrolar do Silver Lake Life pra contar o que aconteceu com o Mark depois disso, depois da morte do Tom. What is Thomas's birthday to you? November 29th, 1946. November 29, 1946. 46. You know that better than I do. What state was he born in? Massachusetts. Do you happen to know the Social Security number offhand? If not, we'll get it later. I don't know We right can get it now. later. That's okay. So we're going to use you then as the next of kin. It's Mark. Right, M-A-R-K. M-A-S-S-I. Após a morte do Tom, o Mark registra todo o processo pós-morte, de assinar o atestado de óbito até a remoção do corpo. De certo modo, essa é a verdadeira última vez que os dois estão juntos na mesma cena. O Mark, a partir daqui, ele pensa em mudar a temática do filme. Ele escreve algumas coisas no seu diário. Em 26 de agosto de 90, ele escreve assim, abre aspas: "Quero ir a fundo sobre como é viver com AIDS. Me pergunto se posso fazer isso no filme do Tom. Tenho pensado em mudar o filme e fazer dele o nosso filme. Eu também tenho uma história para contar. Sou viúvo com AIDS." Fecha aspas. É uma preocupação que encontra um eco na sua preocupação de representar o real no seu relacionamento com o Tom em Black Star, no final do filme. Mas esses planos não se concretizaram, muito pela falta de equipamentos técnicos e muito também pela saúde física e mental do Mark, muito abalado pela dor da perda do Tom. Em 17 de setembro, após comprar um computador para ajudar com a sua escrita, ele escreve no diário assim, abre aspas: "Quero me matar, mas também editar para Tom e ser um escritor." Fecha aspas. A última menção escrita no diário sobre o filme ocorre uma semana depois, em 24 de setembro.
Abre aspas. O vidente de Christie disse que viverei para ver Silver Lake Life sendo completado. Ainda penso que viverei uns anos, mas todos nós podemos ser enganados. Fecha aspas. Durante a missa de 7º dia do Tom, uma foto dele abraçado a Mark é colocada próximo ao altar. É o mais próximo de um reconhecimento aos olhos de uma grande instituição do relacionamento dos dois. Tom teve que morrer para estar no altar com seu marido. Amigos discursam. Abre aspas. Mais uma vítima da AIDS. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Mais uma vítima de uma guerra. Fecha aspas. O Whitey discursa. Abre aspas. Talvez a morte do Tom tenha sido o destino para criar o total impacto de Silver Lake Life. Fecha aspas. Bom, no final do filme, a gente tem o Peter retornando à tela. Em dezembro de 90, ele voa da França até Los Angeles, visita o Mark e filma o que depois veio a ser um final para o filme. Aqui a gente tem o Mark falando da família do Tom com a mesma honestidade em Black Star, não escondendo assim os lados negativos, mas com uma mudança irônica. Well, there was a big issue with Tom anyways, way back when he first got sick with Cryptococcus meningitis, was whether his family was going to come out here to see him. And they didn't know if it would do any good. And, should they come out now, should they come out later, all these kind of things. And then when he got really sick this last time, there was a question about who should come out again, was it time? One of the things which I haven't even mentioned in any of the tapes so far is Charlie's wonderful line of, well, would it do any good if he came out? And I kept trying to tell Charlie that good didn't make any differences. Do you want to see your son one last time before he dies? But that whole experience between Mary and I and Tom dying and taking care of him did change her opinion of me even more. I've been adopted as pretty much a son to her, because we both went through something together that only she and I went through. Nobody else did this but she and I. So this experience has really brought us together and made us really close. Seems like there's more than a little bit of irony in this situation. Oh yes, there. The fact that Tom had to die for her to see how much I really did love him. A família do Mark só é mencionada aqui. Ele parece emocionado antes de ler a carta do seu pai, mas talvez o Peter quis esconder isso. A gente descobre que o Mark perdeu a mãe cedo. Seu pai aparenta ter a mesma personalidade do pai do Tom. Apesar disso, o Mark encontra na carta do seu pai um provável reconhecimento do seu relacionamento com Tom. Só agora. This is a very weird letter. This is surreal letter. That I think that letter does recognize, in that letter my father does recognize that Tom and I were a couple, a family. Because he talks about it in terms of him losing his wife, my mother. How long did you and Tom live together? Almost 22 years. It'll be 22 years, January 11th. A gente percebe o Mark lidando dificilmente com sua vida. A sua depressão, o aumento das manchas, os problemas digestivos, o apoio dos amigos, as incertezas, o silêncio da casa. Mark tem uma visão muito esotérica assim da morte e relata uma experiência que teve com o espírito do Tom, que o fez repensar a ideia da morte como algo além de só o fim da vida. Until Tom came back. All of a sudden, zoom from... Tom always comes from up here somewhere. Zoomed down, he was like standing behind the chair and kind of like leaning into me and with his head like kind of resting on my shoulder with his head up against the side of my head. And he just stayed there for the longest time. And it really is this strange energy that comes from up high and it comes zipping around and it's not really attached to the world we live in. One conversation I had with him, I was telling him that, it was really nice to have him around because it was really hard to live day to day without him. But then I said, well, but if you've got to, if it's your time to go and you've got to go dissipate into the universe and become one with it all, don't hang around here for me. I said, I'll survive.
and I get this very clear message that said, "You idiot, I've got nothing else to do now." You know, so. E o filme termina num círculo, com o Mark aceitando a morte do Tom para seguir com a sua vida. Bem, ele não faz mais filmagens pro filme. Então a gente pula de dezembro de 90 até junho, julho de 91, quando Mark é visitada por sua amiga Elaine, que é mencionada no filme, e que faz filmagens adicionais. Tudo isso é tratado no epílogo para Silver Lake Life, feito 10 anos depois do lançamento do filme. O Mark aparece nessas imagens visualmente muito abatido, completamente tomado por manchas, mais magro e com menos cabelo, mas mantendo o mesmo raciocínio, se movimentando, mostrando seu porta-pílulas de morfina, tomando remédio para fungos bucais e usando o barbeador elétrico. As imagens de Elaine mantêm assim o mesmo clima das filmagens feitas pelo Tom e pelo Peter, mesmo sem uma correta iluminação e captação de áudio. A edição do Peter nos traz de volta rapidamente os momentos descontraídos assim de Silver Lake Life. O Mark se maqueia, se penteia, os dois vão pro supermercado. Ele, ao contrário do Tom, sai com uma cadeira de rodas, é observado enquanto degusta um suco. De modo geral, ainda não se deixa abater pela doença, pela sua brutalidade, e se preocupa até com o que come e anda pelas prateleiras. No mesmo clube onde antes ele foi forçado a esconder suas manchas para não assustar os presentes, o Mark toma banho de sol e mostra que ainda está inteiro. Tá aí outra forma de ser político. Essa é sua última imagem, sentado na cama, sem demonstrar dor. He's feeling better. And he's looking actually pretty good. Nothing the little radiation won't improve too. True. Did you get rid of this? Yeah. That, the stuff over my eyes so that my eyelids stop swelling up. We'll work on the rest. O Mark morre 1 ano depois do Tom. Elaine se filma enquanto liga para alguns amigos para dar notícia. Fala sobre a última vez que se falaram na noite anterior. Dá alguns detalhes da última conversa. Segundo o Peter, num dos comentários desse epílogo upado no YouTube, o Mark teve um pequeno suporte de serviços sociais e poucos amigos. Seus amigos próximos não moravam em Los Angeles, então o viam não com muita frequência. Me fez assim perguntar se a família do Tom ofereceu ajuda ao Mark. Ele morreu sozinho, mas eu não sei onde. After Mark died, an ex-student and friend of Tom and Mark's, Bo Houston and I, decided we should go to Los Angeles and help sort out their affairs. Mark's car. There's the car. There's Mark's garden. There's the garden. The garden's beautiful as usual. Had a long conversation with Peter yesterday. Oh, yeah. From Paris? And I found Tom's will. So you found Tom's will, is what you're saying. I found Tom's will. It gave very specific instructions about Silver Lake Life. It confirmed that Tom's intentions were to have Peter finish the thing. Yeah. If my beloved friend Mark Massey does not survive me, to my friend Peter Friedman, I give, devise, and bequeath all rights, title, and interest in the existing software and videotape that I am producing entitled Silver Lake Life. Apesar disso, ele foi cremado e suas cinzas hoje estão enterradas junto com as do Tom em Massachusetts. That's it. I still would like to know what those brown bumps are that appeared on my upper arms. 3 on my right bicep and 1 bigger on the inside of my left bicep. Tom says they're not KS. So, Bo, what did you just say about what we should do? I think we should take one last look at everything.
and grab the things that jump out at us that we think are important. It just goes on and on and on and on. Bo just had a great idea. He wants to take Mark's Polaroids and toss them from an airplane, throw them over a cliff. Well, save them then, Bo, so we can do it. There are two big notebooks here. Mark's contact sheets and negatives. And I don't want to throw them away. But I don't want to just stick them in my closet either. Let me think about it. I mean, he was a good fucking photographer. It's not fair to just throw them away like it was a hobby. All this like hoopla about Tom and we're just throwing Mark out. I'm not throwing Mark out. No, I am. I was like, oh, look at him and throw him away. And I just don't want to do that. So I'll take these back and call Sharon or something. Well, there's other stuff I've got for Sharon right here. Okay. Bo's calling about the cure, the possible cure in Switzerland. Silver Lake Life foi editado em 14 meses pelo Peter, até ser lançado em janeiro de 93. Bo morreu em maio do mesmo ano. Eu me pergunto o que ele achou do filme. Muitas coisas assim pairavam na minha cabeça depois que eu vi esses filmes, assim. Eu pensei em muitas coisas, eu pensei em fazer muitas coisas. Coisas que eu poderia fazer pra manter o legado do Tom vivo, sabe? Eu pensei em entrevistar o Peter Friedman, estou lendo uma listinha de coisas que eu pensei em fazer. Eu pensei em entrevistar o Peter Friedman, que foi o co-diretor de Silver Lake Life. Eu pensei em entrevistar a Elaine, que apareceu no filme e no epílogo. O Abraham, que foi aluno do Tom na faculdade de New Hampshire. O Whitey, que ainda está vivo. Eu pensei em investigar o paradeiro da família do Mark. Eu pensei em questionar por uma remasterização de Architecture of Mountains, talvez uma remontagem também. Eu pensei em investigar o destino das dezenas de fitas do Silver Lake Life e o roteiro original escrito pelo Tom, que está na Biblioteca de Nova York, que foi doada pelo Peter há alguns anos atrás. Eu pensei em remasterizar essas fitas e talvez propor um formato seriado para elas. Eu pensei em ir atrás dos lugares mostrados pelo Tom nos filmes. Eu pensei em pescar mais imagens dele. Eu pensei em esquematizar até uma cinebiografia dele. Eu pensei em organizar uma mostra com os filmes dele. Eu pensei muitas coisas, muitas coisas. Mas tudo é uma coisa só. Tudo é muito incerto. E eu acho que as coisas devem permanecer assim por enquanto. Eu não sei. É muito delicado tocar, sabe, na obra de um cara morto. É muito delicado analisar essa preciosidade. A gente tá falando de cinema independente, a gente tá falando de vidas, a gente tá falando de uma odisseia particular, sabe? Da intimidade. A gente tá falando de coisas muito delicadas e muito interessantes, mas ainda assim muito delicadas. Mas talvez melhor que elas fiquem intocáveis. Eu tive inúmeras crises sozinho, pensando nessas histórias mostradas, nessas imagens, tudo. E eu acho que esse vídeo foi um jeito que eu consegui de dar esse ato de carinho à memória dessas pessoas, à memória dessas histórias, à memória de todos nós, de alguma forma. E eu espero que
eu tenha feito um bom trabalho. É isso. Thomas Hancock Joslin fez questão de se incluir dentro do mundo explorado cinematograficamente por si desde os 14 anos. Foi luz, corte, som, cor e ausência de tudo. Foi 1 milhão de invenções. Ousou não ser o que muitos queriam que ele fosse. Enxergou tudo com uma enorme sensibilidade. Fez questão de captar a sensibilidade. Foi amado até o último segundo de vida. Foi introspectivo, foi incompreendido. Tinha uma mente aberta, tinha um jeito de organizar as imagens, encontrava ordem na desordem. Era técnico, era disciplinado. Impactou a vida de seus estudantes. Trabalhou até com Gus Van Sant. Lecionava sobre cinema gay ainda nos anos 70. Pensou naquela época em estabelecer uma comunidade de meios de comunicação gay, Alquimíria. Nos anos 80, deu aulas de roteiro na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Tentou ter uma carreira em Hollywood. Abriu uma produtora independente chamada Primary Colors, junto com a roteirista Celise Esman. Trabalharam em roteiros para filmes e séries de TV, mas nenhum deles foi realizado. Um deles, no entanto, acabou sendo finalista no Instituto Sundance. Era dislexo e atento, e sempre moderno. Mark Alan Massey por muito tempo tentou ser ator. Também tinha ambição, disciplina, honestidade. Amou intensamente. A sua vida era um livro aberto. Escrevia com uma sensibilidade muito absurda. No livro do Miguel, que falarei logo, tem um texto de sua autoria escrito um pouco depois da morte do Tom. E foi uma das coisas mais viscerais que eu pude ler em toda a minha vida. Gostava de fotografia, terapia alternativa chinesa e macrobiótica. Era cuidadoso. Tinha um espírito alegre de não se deixar bater. Não que ele não fosse sensível, mas parecia ter uma fortaleza maior assim. Eu gosto de pensar que ele está dançando livremente por aí, como na cena filmada pelo Tom. Saber pouquíssimo sobre sua história é teorizar muito sobre como ele aparece nesses filmes, nessas fotos. É se deixar encher por uma curiosidade que se alonga em outros tópicos disso tudo. Os filmes do Tom circulam um fascínio pelo ato de registrar imagens, momentos, ideias, mas também circulam o incerto, o inesperado, o sincero, o improvisado. Tudo isso, lógico, com uma identidade própria, não escondendo defeitos, nem usando artifícios. Eu percebo que todos eles têm um paralelo, ou melhor, um elo. Primary Colors, Los Arquivos de Tom Joslin e Mark Massey. Foi com esse livro e com o próprio Miguel Rodrigues que baseei boa parte desse vídeo. Miguel cultivou um lindo acervo e até realizou uma mostra com os filmes do Tom na Cineteca de Madrid. Tudo nele me surpreendeu assim bastante. O livro dele, lançado também recentemente, tem fotos inéditas, histórias, textos, relatos, entrevistas sobre o Mark e sobre o Tom. Foi algo que me encheu de esperança, assim, por pensar num legado sendo preservado. E o que ainda é de ser feito. As fotos nesse epílogo também eu consegui por causa dele. Eu penso num legado. Eu penso na memória das imagens, numa história a ser reverberada. Mark e Tom foram um amor, arte, performance, intensidade e pioneirismo. Atravessaram 2 décadas juntos.
registraram e eternizaram o início e o fim do seu relacionamento. Em 1996 aconteceu o início da distribuição do coquetel de medicamentos para o HIV. Uma mudança já. Em 17 de maio de 2004, em Massachusetts, estado natal dos dois, se tornou o primeiro estado dos Estados Unidos a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2012, houve a aprovação do medicamento Truvada para profilaxia pré-exposição, a PrEP, ao HIV nos Estados Unidos. Penso nas redes sociais, nos aplicativos de relacionamento, nas novas linguagens, no mundo digital. Se estivessem vivos até hoje, eles completariam 56 anos de um casamento estabelecido no amor e na liberdade. O Tom estaria hoje com 78 anos e o Mark com 76. Como reverberar essa história? Quais as versões que serão contadas? O que vai restar disso tudo? E que ideias eles ainda teriam? Quantas histórias eles não viveram para contar? E se tudo isso fosse diferente? E se Tom tivesse tido sucesso em Hollywood? E se Mark tivesse conseguido sucesso como ator? Un hijo mío. Hace rato que te estoy buscando. Marcos nunca quiso ser padre. Si hubiese podido explicarle, tal vez habría entendido mis razones. No quiero hablar de la... Yo siempre pensaba, ¿y si le diera un hijo de todos modos? Pero no. Nos habría abandonado. Marcos, te recuerdo con tristeza. Dear Mom, we've been on the road for 2 years now. Don't know when we'll get to Columbus, but what the hell, right? Things have been pure bliss since the wedding. Oh, I wish you could have been there. Oh, by the way, things didn't go exactly as planned. And by the power invested in me by the state of Massachusetts, I now pronounce you man and wife. You may kiss the bride. But wait a minute. There's been a mistake. The name on this, it isn't yours. It's yours. I can have a son. What could I do, Mom? It was official. And who am I to thwart fate? Anyway, I got what I wanted. I'm a Winnebago wife. It's very clear our love is here to stay. Not for a year, but ever and... I hope we like this guy, John. I suppose if he's a friend of Benny's, that he's going to be a friend of ours. Oh, sure, Leonard. Baking soda in the water would probably be helpful. It's good for most anything. Clark, you know, this whole business with Leonard started when the finance company repossessed his 18-wheeler. You know, I'm sure the Grassy Knoll RV park is only going to be another mile or two. I'm beginning to feel apprehensive about this whole trip. Let's see. I'd like to go for a run on the beach with the dog. Column A. And I'd like to be able to stop at the A&P whenever I want to go shopping. Perfectly understandable. And I want my meals on time. Well, who wouldn't? And I want to get my hair done occasionally, too. Naturally. And I want to drive my own damn camper. Well, I don't want anybody playing with my CV. It's not a toy. That's true.
But most of all, I want to get to Columbus, Ohio, so I can start my job in our home. And so our child will have the proper environment. When we have a child, that is. Naturally, Wilma. Oh, Oh, Wilma, what's the matter? I think it's time. Time? What time? Oh, that time! Wilma, you just birthed a box. Clark, call the doctor. The doctor. Clark! Do you think you could divert me that easily? I know you've been snooping, dear. Clark! There's one more present. Oh, that's right. I bought that one. Let's open it anyway. Come on. Okay. Eu penso numa carreira na televisão, na vida alternativa que eles não viveram, na televisão americana, no cinema americano. When I Beg a Wife, um projeto acadêmico despretensioso de uma série de comédia para televisão. Silver Lake Life, um projeto que se iniciou como uma ideia de série para televisão. Uma colagem pop do cotidiano da vida de um bairro em efervescência. Ousado como Architecture of the Mountains, e também não progredido pela falta de interesse no seu financiamento. So Tom was writing, once he was diagnosed, he wrote a proposal for a 6 half-hour series on cable. The proposal bear very little resemblance to the final film because most of what because he got too sick too fast to shoot most of it. But he wanted to go into the history of Silver Lake and its relationship to Hollywood. He wanted to use archival imagery. He wanted it to be multi-genre. It would have been more experimental film. So he asked me to if he could use my name as because he knew that as a person with AIDS, no one would put up financing for a film where the filmmaker, they would want to be reassured that the film could get delivered even if Tom died. So, but it wasn't like people may think, it may seem like, I made some sort of, yes, Tom, I'll finish it no matter what happens to you. I mean, that conversation just never happened. Quando as fitas chegaram até ele, o Peter precisou tirar o fantasma do Tom da sala de edição para que o filme fosse completado. E depois que ele foi lançado, o filme foi aclamado em crítica. Ganhou prêmios internacionais, incluindo o Peabody, um Prix Italia e o Grande Prêmio do Júri de 93 no Festival de Sundance. Ele foi exibido aqui no Brasil em janeiro de 94, na primeira edição do Mix Brasil, em São Paulo, e foi exibido na PBS, tal qual Black Star. E ficou assim um filme cristalizado. Atualmente ele não tem nem 100 mil visualizações aqui no YouTube. O Peter Friedman morreu em 3 de abril desse ano. Esse vídeo é em memória do Tom, é em memória do Mark e também é em memória dele. Well, I met him on a Sunday. And I missed him on Monday. Well, I found him on Tuesday. And I dated him Wednesday.
know. When it showed up Saturday. I said bye-bye, baby. If I never Mr. Bones? Yes, Mr. Interlocutor. Could you tell me what Gertrude Stein's last words to Alice B. Toklas were? Alice turned to Gertrude on her deathbed and said, Gertrude, what's the answer? And what did Gertrude reply? What's the question?